Audiolivro Meu Primeiro Acampamento. Capítulo 3 – Disciplina de Ferro. Léo acordou com um forte "Acorda, acorda! É hora de acordar!" Alguém estava falando no alto-falante. Suas costas estavam doloridas, as mãos coçavam por causa das picadas de mosquitos. Marcos também acordou. Sentou no centro da barraca, olhando ao redor. Gente, o que aconteceu com a barraca? Por que todos os lados estão soltos? É isso que eu pergunto a você. Quem era o responsável pelas estacas? Elas já escaparam? É impossível! Bem, claro, nós as tiramos. Tudo bem, vamos consertar. Agora, todos no acampamento vão rir de nós. Aquilo era verdade. Naquele exato momento, Marcos e Léo ouviram alguém passar pela barraca e explodir de riso. Sem dúvida, estavam rindo deles. E agora? É isso, eu não vou para a formação dos clubes. Nem eu, enquanto o Daniel. Ele também nem acordou, deixa ele dormir. Em 1 minuto, Léo deitou-se confortavelmente e caiu em um sono tranquilo. Meio adormecido, ele ouviu o início do hino. Depois de alguns minutos, tudo ficou quieto. Mas, de repente, bem ao lado de sua barraca, houve um som de batida e alguém disse: Vamos, rapazes, vamos acordar nossos dorminhocos. É a sua barraca? Ops, o que aconteceu aqui? Para os garotos que acabaram de abrir os olhos, parecia que naquele momento metade do mundo explodia em um coro de risadas. Bem, vamos alinhar na frente da barraca. Contando até 3, gritaremos: acorde, todos prontos? Sim! 1, 2, 3. Acorda! Para Léo, Marcos e Daniel, parecia que a barraca estava explodindo com aquele som poderoso. Eles trocaram olhares temerosos. Toda manhã aqui vai ser como esta? Espero que não. Então o que vamos fazer agora? Naquele momento, a voz disse novamente: Levantem, vocês atrasaram. Daniel começou a se vestir rapidamente. O que você está fazendo? Estou saindo. Você é o quê? Você nem lavou o rosto. Não é grande coisa. Em 10 segundos, Daniel rastejou para fora da barraca. Todos começaram a bater palmas. Yeah, já temos um, agora falta mais 2. Marcos olhou para Léo. Eu não vou. Nem eu. Apesar de todos os assobios e do barulho, ninguém saiu da barraca. Inesperadamente, várias mãos fortes começaram a puxar os sacos de dormir para fora. Não havia mais nada a fazer. Então, eles cobriram a cabeça, não querendo que ninguém visse seus rostos sonolentos. Em um momento, estavam na grama, e a voz acima deles disse: Ok, não queremos envergonhar nossos amigos. Acho que eles estão definitivamente acordados e amanhã tenho 100% de certeza que eles se juntarão a nós. E todos nós vamos ajudá-los a arrumar a barraca. Deitado no saco de dormir, com o rosto vermelho como pimentão, Léo se censurou por não ter saído antes. Caímos de cara no chão, fizemos todos rirem. Tentando evitar ver os outros rapazes, Marcos e Léo estavam indo para o lavatório. Chegando lá, eles se encontraram com um grupo de meninas rindo e acenando para eles. Marcos franziu a testa. Que engraçado. Dormimos demais, e daí? Eles podem rir se quiserem. Na hora do café da manhã, os garotos viram um belo banco e decidiram ocupá-lo até o fim do acampamento. Marcos tentou gravar suas iniciais nele. Você acha que alguém vai ver? Não custa tentar. De qualquer forma, devemos reivindicar o lugar. E este banco é o que precisamos. A parte espiritual da reunião começou após o café da manhã. Marcos acabou esquecendo a Bíblia, então Daniel e Léo tiveram que compartilhar a deles. O assunto era determinação.
Primeiro, Léo não conseguia se concentrar nas coisas sérias. Tudo parecia distraí-lo, mas, abrindo a Bíblia, ele começou a ler os textos sugeridos. Era uma pequena Bíblia com uma capa de zíper, da qual Léo realmente gostou. Foi em seu aniversário que os pais lhe deram solenemente aquele valioso presente. Ele colou várias imagens com cenas da Bíblia e colocou suas iniciais ao lado. No caminho para a barraca, os rapazes se encontraram com André e Lucas. André estava segurando um machado em uma mão e uns espeques afiados na outra. Olá, desbravadores, tá tudo bem? Nada mal. Agora todos no acampamento conhecem vocês, rapazes. A situação de hoje de manhã e os problemas com a barraca deixaram vocês famosos. Vamos resolver o problema com a barraca. Olha, Lucas já fez os specs. Aqui estão eles. Marcos pegou as estacas e o machado sem dizer uma palavra. Léo agradeceu. Tudo bem, não brinquem por muito tempo. Em 10 minutos teremos atividades em grupo. Pelo que vi, todos vocês estão em grupos diferentes. Não ousem tentar mudar isso. É uma regra. E se quebrarmos a regra? Não, vocês não vão. Lucas e André foram embora. Daniel disse aos rapazes. Veremos, eu não quero ir. Vamos lá, Disse Léo. não vamos estragar o relacionamento no primeiro dia. Vamos montar a barraca. Os rapazes passaram cerca de 15 minutos mexendo na barraca. Inesperadamente, alguns garotos mais velhos chegaram para ajudá-los, e a barraca ficou do jeito certo. As meninas do Clube Aurora estavam por perto. Elas sempre riam muito. No caminho para o grupo, Léo notou uma garota que amarrou uma corda em torno de um grande pinheiro. Ela estava tentando puxar a parte de trás da barraca. Oi, posso ajudar? Sim, muito obrigada. Léo se aproximou e segurou a corda. Você puxa o máximo que puder e eu vou dar o nó. Em 1 minuto, tudo estava pronto. Obrigada. De nada. Meu nome é Letícia. Somos vizinhos. Meu nome é Léo. Vocês conseguiram montar a barraca? O sorriso desapareceu imediatamente do rosto de Léo. Conseguimos. Que bom! Em que grupo você tá? Naquele que se reunirá no mastro. Legal! Isso significa que estamos no mesmo grupo, vamos? Já estamos atrasados. No ponto de encontro do acampamento, Daniel estava correndo para a grande tenda onde o grupo da terceira região estava indo se encontrar. Ele notou Léo e Letícia. Um tanto confuso, ele tropeçou em um tronco e quase deixou cair um caderno e uma caneta. Léo fingiu não notar Daniel e correu para se juntar a ele no grupo. Tudo bem, finalmente todos estão aqui. Meu nome é Samuel e eu serei o conselheiro do grupo de vocês. Mas atividades diferentes serão conduzidas por outros também. A principal tarefa é não se atrasar para as aulas, às 10 horas e às 4 horas da tarde. Além disso, precisaremos preparar um programa especial para uma das reuniões noturnas. Alguns vão cantar, outros vão dramatizar, todos estarão na cena. Participaremos das competições pelo título do grupo mais atlético do acampamento. Preparem-se, não será um teste fácil. Você tem alguma pergunta agora? Nenhum som veio como resposta, então Samuel sugeriu que todos se conhecessem. Digam seu nome e um dos seus melhores traços de caráter. Os adolescentes começaram a dizer seus nomes. Quando chegou a vez de Léo, ele disse: Léo, esperto. Ao lado dele estava o alegre Vitor e a confiável Mariana. Letícia disse: Letícia, incrível. Você já ouviu isso? Que criativo! Léo disse para si mesmo. Ele tentou se lembrar de todos os nomes. Era muito mais fácil lembrar os nomes das meninas. É isso, agora nos conhecemos. Em nosso primeiro encontro daremos uma olhada na história dos desbravadores para saber como tudo começou. Vocês podem fazer anotações, pois precisarão dessas informações quando fizerem provas especiais para subir de nível. Léo se preparou para fazer anotações. O Clube de Desbravadores é um movimento mundial de adolescentes e jovens. Vocês podem encontrar jovens de lenço amarelo em 85% dos países. No total, são mais de 2 milhões deles no mundo. Uau! Alguém exclamou.
Sim, 2 milhões, um exército inteiro. Tudo começou em 1879, quando Luther Rowan, com a mesma idade que vocês têm agora, decidiu dedicar a vida ao trabalho com jovens. Ele foi um dos pioneiros desse movimento. A propósito, anotem os nomes e as datas. Verificarei mais tarde, combinado? Em 1890, a revista semanal Your Little Friends fez sua aparição no mundo. Mais tarde, foi dividida em Junior Guide e Friend. E eu quero que vocês se lembrem do nome de Matilda Erickson. Ela desenvolveu muitos materiais para juvenis e adolescentes. Claro, nessa fase, estava longe do que conhecemos como Clube de Desbravadores. Mas grandes conquistas começam com pequenos passos. Aqui está um fato interessante. A lei do desbravador contém a frase: observar devoção matinal. O que vocês acham que isso significa? Todo mundo estava quieto. Samuel continuou. A devoção matinal era um plano devocional diário curto que foi lançado pela primeira vez em 1907. Todos gostaram tanto que no ano seguinte passou a fazer parte do Programa Mundial da Juventude. Vocês podem imaginar? Depois disso, todos os anos a igreja publica um devocional para adultos, outro para jovens, um devocional teen e um especialmente para as crianças, contendo 365 leituras curtas. Na verdade, o movimento desbravador começou com missionários voluntários. Missionários são pessoas especiais e corajosas que, apesar das dificuldades, vão a cidades e países remotos para contar às pessoas sobre Jesus. Eles têm de sobreviver em condições severas, e muitos missionários desenvolveram habilidades e adquiriram conhecimento que os desbravadores modernos estudam hoje. Os jovens que participam das atividades de missionários voluntários eram notáveis pela disciplina, gentileza e honestidade. Em 1919, um grupo de jovens organizado por Spalding se autodenominou Mission Scouts e começou a organizar acampamentos. Um dos garotos levantou a mão. Em que os desbravadores são diferentes dos escoteiros? Os escoteiros aparecem um pouco antes, em 1907, quando o maior general aposentado Robert Baden-Powell publicou seu livro Escotismo para Rapazes, onde apresentava um fascinante programa de pioneirias. Mais tarde, esse movimento se espalhou por todo o mundo. Os desbravadores também prestam muita atenção ao treinamento. Os desbravadores também prestam muita atenção ao treinamento físico e às habilidades especiais, mas isso não é o principal. O maior objetivo de nosso movimento é que cada um de nós conheça melhor a Jesus e aprenda a amar a Deus e as pessoas. O restante é secundário, certo? Certo. Então continuemos. Em 1919, o clube de Spalding começou a organizar acampamentos. E em outro lugar, Harriet Holt, uma jovem que gostava das atividades ao ar livre e aventura, organizava um clube para adolescentes. Isso é legal! Letícia exclamou. Em 1922, ela apresentou 2 programas que foram chamados de Amigo e Companheiro. Isso soa familiar para vocês, não é? Ouviu-se um burburinho animado. Em 1926, eles começaram a pensar no uniforme. E agora, vamos falar sobre o nome Desbravador. Querem saber de onde veio? É claro! Em um dos primeiros acampamentos, eles investigaram as aventuras de um dos primeiros exploradores ocidentais conhecidos como Mountain Man. Seu nome era John Fremont. Ele também tinha o apelido de Desbravador. Então eles começaram a chamar o acampamento de Acampamento de Desbravadores. E esse se tornou o nome de um clube júnior dirigido por John Macking. Os desbravadores usavam faixas com insígnias de especialidades, ou como eram anteriormente chamados, méritos vocacionais. As primeiras especialidades foram desenvolvidas por Lester Bond, que foi diretor de jovens de 1928 a 1946. Primeiro, o movimento pioneiro era mais em acampamentos de verão, mas então alguém surgiu com a ideia de estender o programa por todo o ano. Então os clubes foram se organizando em quase todas as igrejas. Houve vários envolvidos: John Hancock, que desenvolveu o logotipo, Francis Hunt e Lawrence Paulson, que organizaram 11 clubes de desbravadores. Devemos escrever isso?
É preferível, pois assim vocês conhecerão pelo menos brevemente a história dos desbravadores. Se alguém perguntar sobre quem vocês são e como o movimento a qual vocês pertencem se originou, saberão o que dizer. Então é melhor escreverem. Em 1949, o hino dos desbravadores foi escrito por Henry Berg. E agora, o mais importante. O reconhecimento oficial, em 1946, Lawrence Skinner foi nomeado o primeiro diretor de clube de desbravadores do mundo. E em 1950, ele reuniu documentos e apresentou na Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que ele fez tudo isso? O clube não poderia existir por conta própria? É que assim, o clube pôde receber apoio da igreja e foi capaz de se expandir para todo mundo. Se eles não recebessem esse apoio, provavelmente não saberíamos nada sobre o movimento agora. Léo estava ouvindo Samuel com atenção, embora ele realmente não quisesse fazer nenhuma anotação. Olhando para Letícia e outras garotas, ele se imaginou em algum lugar das montanhas, abrindo caminho através de barreiras e áreas de floresta. Ele era um desbravador. Animais selvagens, falta de comida e água, e ele era o único que conhecia todos os segredos da sobrevivência e era bem treinado para esses testes. Léo pensou que ele seria assim mesmo, forte, ciente de todas as coisas, corajoso e cauteloso. Ele estava tão imerso em seus pensamentos, ele se imaginou um líder de uma equipe de desbravadores fortes e inteligentes. Em 1950, quando a igreja apoiou essa iniciativa, os toques finais foram dados em um livro intitulado Como Iniciar um Clube de Desbravadores e em um Manual dos Desbravadores. Então os clubes começaram a aparecer em outros países, como Porto Rico, México, Peru, e o único problema era que a palavra Pathfinder não poderia ser traduzida ao pé da letra em qualquer idioma. Alguém sabe, por exemplo, como os desbravadores são chamados em espanhol? Los amigos! Vamos lá, pessoal. Eles foram chamados de conquistadores. Em 1960, os desbravadores apareceram no Brasil. Em todo o mundo foram realizados camporis de desbravadores. E ano após ano, eles se tornaram mais e mais numerosos. O primeiro campori brasileiro aconteceu na virada de 1983 para 1984 e foi realizado pelo pastor Cláudio Bells. Teve 3.500 pessoas. Vocês conseguem imaginar isso? Vamos ter algo assim? Houve um recentemente, em 2019, com mais de 100 mil desbravadores. E é claro, haverá mais, ok? Chega de história por hoje, agora vamos às atividades especiais. E depois disso, carrossel de atividades e natação. Oba! O dia voou. Depois de nadar, jogar e ter o programa da noite, Marcos, Daniel e Léo estavam mais animados. Envolvidos em seus sacos de dormir, ouvindo o farfalhar de folhas e o canto de alguns pássaros noturnos, eles conversavam sobre o dia. Ei, Léo, você nos surpreende, hein? Por quê? É apenas o primeiro dia e você já teve a chance de fazer amizade com uma garota. Não fui eu, é ela que veio até mim. Aliás, ela é nossa vizinha. Há 3 garotas bonitas naquela barraca e somos 3. Vamos ser amigos? Daniel cutucou Marcos nas costelas. O que você está fazendo? Você já está dormindo? Não. Por que está tão silencioso então? Porque eu quero. Léo levantou a cabeça tentando ver seus amigos no escuro. Daniel, você se lembra de como fazer um nó de escota? Bem, eu não acho que vou fazer isso agora, à noite, mas vou tentar amanhã. Gostaria que tivéssemos aquelas cordas especiais, como todo mundo tem aqui. Veja, eles vieram bem preparados. Espere, eles vão ver o que podemos fazer. Você não pode ser melhor do que o tio Almir. Ele se juntou ao nosso grupo e mostrou como fazer nós rapidamente. Isso foi ótimo. Você acha que ele é o mais legal neste acampamento? Bem, não é à toa que ele é o diretor aqui. Daniel se aproximou para sussurrar. Shhh, alguém está vindo. Eles nos avisaram para não tagarelar à noite. Alguém passou pela barraca. Um raio de luz deslizou no topo dela.
Marcos sussurrou. Lanterna, legal. Provavelmente seja um conselheiro. Os rapazes ficaram em silêncio por 1 minuto. Vocês deviam ter levantado cedo hoje. Olhem o lápis mais afiado da caixa, mas você se apressou em ir ao invés de ficar com a gente. Eu não queria aparecer com a cara de sono como você. Todo mundo estava com sono lá, mas você não viu o tio Sérgio dando algumas instruções. Como que? Dicas de sobrevivência, garotos do clube. Qual é o nome? Nós conhecemos na van. Amigo fiel. Exatamente. Eles disseram que o tio Sérgio é um oficial aposentado. Ouçam, amigos, não importa o que vocês digam, mas o mais legal aqui são o Lucas e o André. Houve uma explosão de risadas. Shhh, segredo. Claro, eles são legais. Um deles fica o tempo todo na cozinha, sempre com fome, e o outro com músicos, se exibindo. E se um deles se tornar líder do clube em nossa igreja? Todos ficaram em silêncio. Bem, eu não sei. Antes de dormir, Daniel e Léo conversaram sussurrando por um tempo. Marcos se virou do outro lado e depois de 1 minuto todos podiam ouvir seu ronco em um raio de 10 metros.